Olá, está começando mais um GC Online. Eu estou aqui com o pastor Mateus, Fernando, Alisson. Estamos aqui prontos para compartilhar a palavra de Deus com você e também cantar louvores ao Senhor. Então fique ligadinho, vamos orar comigo agora. Pai, muito obrigada, Deus, por a sua bondade, sua misericórdia que se renovaram nessa manhã. Que o Senhor venha estar abençoando a nossa vida, o nosso coração. Que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, Deus, para que a gente possa viver de fato o Evangelho, que transforma, que liberta, que salva, que cura. Em nome de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama a Sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Poderoso é o nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, nós vamos trazer um tema polêmico aqui. Geralmente os nossos temas livres estão assim, né? Nós vamos falar de orgulho e de vanglória. A gente tem falado sobre amor, sobre tolerar os irmãos, temos falado sobre suportar a fraqueza do outro. E aqui a gente vai falar a causa de tudo isso não acontecer, que é o orgulho e a vanglória. E aqui, Paulo, mais uma vez, nosso apóstolo aqui da vez, estava também denunciando e exortando os irmãos a não andarem nesse lugar. Então vamos ler comigo 1 Coríntios 3, 21 ao 23, que fala assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas essas coisas são vossas. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Gente, Paulo ele é tão básico, tão simples e tão profundo.
Ele sana as questões, os problemas, assim, com palavras tão cheias de sabedoria e inspiração do Espírito Santo, né? Aqui, a gente estava vendo que estava havendo uma divisão na igreja por causa de pessoas que estavam se colocando naquele lugar, tipo, eu fui discipulado por Apolo, outro foi cuidado por Cefas, eu fui por Paulo, mas eles estavam usando isso como motivo de vanglória, tipo, olha só, meu mentor é o Paulo, meu pastor é o Cefas, olha, ele é melhor. Ou seja, eles estavam trazendo isso como motivo de orgulho. Isso estava havendo uma desavença, uma discussão na igreja por causa desse posicionamento dos irmãos. Uma igreja que foi fundada por Paulo, né? Mas essas pessoas estavam ali, dando preferências uns aos outros e fazendo disso motivos de orgulho. Isso é muito sério, porque se a gente pensar, nós fazemos isso também com as pessoas, com as nossas ideias, com as nossas teologias, né? Com a nossa forma de ser, nossa forma de pensar, a gente vai levando isso para um lugar que Deus não se agrada. E a gente tem falado tanto aqui no livro de Romanos, nos nossos GCs anteriores, sobre a importância de que o nosso coração precisa andar em amor, né? Mesmo que as ideias dos meus irmãos de coisas não essenciais, como essa é uma coisa não essencial, né? Que diferença faz eu ser cuidado por um, o outro ser cuidado por outro? Não faz diferença nenhuma, porque ele está dizendo aqui, todas as coisas são vossas, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, vocês são de Cristo. Tudo pertence a Deus, né? Então, nós precisamos ter esse coração, um coração que é humilde, que é entregue à vontade boa, perfeita de Deus. E temos que colocar esses caprichos humanos, né? E essa forma de conduzir a vida, que é uma forma que o mundo tem, né? De poder, de ser prepotente, de se achar uns sobre os outros, mas isso não é o que o Evangelho prega. E aqui, quero também encorajar você, só para a gente terminar a leitura bíblica, coloca aí para mim também 1 Coríntios 4:6. Olha aí o que Paulo fala. Abra sua Bíblia aí, vamos ler também. Olha só, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais, por nosso intermédio, a não ir além do que está escrito de modo nenhum. De vós se enche de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te fez diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te orgulhas como se não tivesse recebido? Já estáis satisfeitos, já estáis ricos. Né? Eu vou terminar isso aqui. Sem nós já chegastes a reinar. Quisera eu, reinarás de fato, para que também nos reinarássemos convosco. Olha só, ele está falando, ninguém se glorie de um em favor do outro. Não precisa disso. Porque o nosso coração, gente, se a gente não vigiar, é uma área da nossa vida que se a gente não cuida, ele continua agindo como uma velha criatura. Tem um livro que eu amo, que se chama Ego Transformado, do Timothy Keller. Ele fala muito sobre o que é esse ego humano, né? Onde ali a gente se enche, se infla, né? Desse orgulho, dessa vanglória. E ele fala dos aspectos do ego, né? Que ele é vazio, ele é dolorido, ele é, deixa eu ver que eu anotei aqui, gente, que eu esqueço. Ele é vazio, ele é dolorido, atarefado e frágil, né? Por quê? Porque o ego, todo mundo tem, né? Todo mundo tem um ego. Só que a gente precisa passar ele pela Escritura. Nós precisamos passar nosso ego pelo Evangelho, para que ele não se torne orgulho e vanglória em favor dos outros, em favor de nós mesmos. Às vezes a gente se acha demais, está errado também, né? A gente não pode se achar nem menos e nem mais, porque superioridade e inferioridade, pensar diferente daquilo que Deus pensa de nós, também está incorreto. Nós temos que ter os pensamentos sobre aquilo que Deus acha sobre o que nós somos. Deus acha não, Deus sabe e nos testifica no nosso coração sobre o que nós somos. Nossa identidade tem que estar na identidade que Cristo fala com a gente, não aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos ou que o outro pensa sobre mim, né? Então, quando a gente tem essa questão no nosso coração, esse lugarzinho aí que é o ego, ele precisa passar por um lugar de redenção, que é o quê? Eu olhar pelos olhos do Evangelho.
Eu observar quando eu vejo, isso aqui é ego, peraí, e esse é um ego caído, não é o ego transformado. Esse ego aqui, ele está querendo chamar atenção, ele está querendo holofotes em cima dele, então isso aqui não é o evangelho. Deixa eu deixar ele de lado e deixa eu me render, me submeter, deixa eu negar a mim mesmo, deixa eu aqui, né, trazer um autoesquecimento, nesse sentido de não chamar atenção para mim e voltar os meus olhos, a atenção para aquilo que importa mais, que é o evangelho, que é o amor ao outro, né? Não as minhas ideias, como a gente falou alguns tempos atrás, mas a mensagem do evangelho. E aí, tem problema com ego, Matheus? Como é que tá seu ego aí? Tá ferido, tá dolorido, tá inflado? Tô brincando, gente, ele é humilde, ele é de Jesus. É só pra dar uma alfinetada no irmão. Tô brincando. Esse é um assunto muito caro para todos nós, né? Essa questão de ego, de egocentrismo. E exatamente sobre isso que Paulo está tratando com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma bênção, né? A igreja de Corinto tinha algumas questões que Paulo trata. Depois eu te aconselho a ler essa primeira carta aos Coríntios, ela é muito rica, né? E ela trata muito dessa questão de imaturidade, maturidade, de divisão, de separação. E de algo muito pontual nesses dois, né, capítulos, o 3 e o 4, Paulo está falando muito sobre partidarismo. Até no primeiro texto que nós lemos aqui, foi no capítulo 2, né, o primeiro texto de... 1 Coríntios 3, o 21 ao 23. Que Paulo ele traz nessa figura dele mesmo, Paulo, de Apolo e de Cristo. Por quê? Porque estava havendo um partidarismo na igreja de Corinto. Então, uns se diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cristo. E ficavam os três ali se debatendo, se batendo entre si. Não porque Paulo é melhor, porque Apolo é melhor, porque Cristo é a essência. E porque isso, porque aquilo. E, nossa, parece tanto com a galera que a gente conhece. Parece tanto assim com algumas questões, algumas situações dos nossos dias. Por quê? Porque o partidarismo, ele é parte também dessa revelação da nossa natureza caída. Então, o nosso ego descompensado, nosso ego desequilibrado, revela que a gente precisa de uma revelação verdadeira da graça de Deus sobre a nossa vida, né? Da graça de Cristo sobre nós. Então, o partidarismo, ele nunca é saudável. Por quê? Porque o partidarismo é muito sobre aquilo que eu acho certo, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu fiz, é aquilo que eu acho que é melhor. Aquilo que eu mereço. Exatamente. Então, é sempre o eu no centro, é a minha sensação, é o meu conceito, é aquilo que eu quero. E, às vezes, a gente vive, né, algumas relações assim com alguns irmãos, assim, tem que ser do meu jeito. É só do meu jeito. É do jeito que eu quero. E não é assim no cristianismo. Não é assim no evangelho. Pelo contrário, a gente já falou em tantas ocasiões aqui sobre abrir mão do meu eu, abrir mão da minha vontade, abrir mão hoje do meu ego. Abrir mão do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e talvez em quarto lugar Cristo ou alguém. Entendeu? A gente precisa tirar esse senso de que o mundo gira em torno de mim, né? De que tudo é sobre mim, que é tudo sobre o meu prazer, é sobre o meu desejo, sobre o que eu quero fazer, quando na verdade é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre a marca do Calvário, é tudo sobre negar-me a mim mesmo, é pegar, assumir a minha cruz e seguir a Cristo Jesus. E o máximo que eu posso fazer pelos meus irmãos ao meu redor é trazer eles para junto de mim, para juntos nós seguirmos nessa trilha, nessa caminhada, né, de serviço ao Senhor e serviço uns aos outros, abrindo mão desse meu egocentrismo, para que não seja eu o centro da vida, mas que seja Cristo o centro da minha vida, o centro da igreja e o centro de tudo. Amém. E, assim, a gente precisa de ter esse entendimento, porque eu sempre gosto de dizer que nós temos várias áreas da nossa vida, né? Várias. E, às vezes, a gente concentra em alguns assuntos, alguns aspectos de redenção, de prestar atenção, de santificação, em alguns pontos. Mas poucas pessoas falam assim,
Não, eu estou trabalhando meu ego, estou colocando meu ego aqui, eu estou me disciplinando, estou fazendo meus jejuns negando a mim mesmo, eu estou considerando a opinião do outro, eu estou prestando, sendo, né, aquele servo na vida do meu irmão, da minha igreja. Poucas pessoas falam assim, eu estou passando por um processo no meu ego. Todo mundo fala de processo de um monte de coisa, né? Passa para a Terra Prometida, para conseguir um marido, para poder, né, viver, um monte de coisa. Fazer uma campanha, Né? 7 passos para destruir o meu ego. Não tem, para onde procurar que você não vai achar. 7 semanas para destruir meu ego. Não vai achar, você pode procurar, você não vai achar, né? Porque a gente às vezes não presta atenção, né? E o mundo hoje, gente, se a gente não cuidar, ele só fala de ame a si mesmo, você tem que se amar, você tem que se valorizar, você tem que se cuidar, você tem que fazer isso por você, isso, aquilo outro. Sendo que o amor próprio, ele já é nato. A criancinha já nasce dizendo que tudo é dela, dizendo que, né, ela já vai desconsiderando os pais ali, fica rebelde, faz espirraça. A criança tem que ser disciplinada, cuidada. E a gente é a mesma coisa no nosso ego. Se nós não cuidarmos, a gente não precisa se amar mais. A gente precisa amar mais o Senhor e o próximo como a nós mesmos. Porque Jesus não falou assim, ame a si mesmo muito mesmo. Tipo, Jesus não mandou a gente se amar mais, ele mandou a gente amar o próximo, assim como a gente já se ama, porque isso já é uma realidade, isso já é natural. Nós já temos um tipo de amor próprio, mas a Bíblia fala para a gente amar o outro, da mesma forma que a gente se ama e se considera. A gente prestar atenção no outro também, não é só sobre mim, né? Eu não sou o centro das atenções, o centro do universo, mas eu preciso também tirar os olhos de mim e olhar as necessidades do outro. Em Filipenses fala que a gente não buscar nossos próprios interesses, mas também os interesses dos outros. É a gente tirar o olhar de nós e olhar para o necessitado, para aquele que está do meu lado, meu irmão, né? Isso é colocar o ego no lugar dele. Ele não vai deixar de existir? Não vai, ele vai ficar ali sempre. Mas eu sempre tenho que estar vigilante e tenho que passar ele pelo crivo do evangelho. Todas as vezes que eu tiver uma atitude que eu observar, opa, isso aqui é coisa de ego caído, não posso... Ah, nossa, o irmão não deixou eu cantar na igreja hoje, né? Hoje não me deixaram cantar na célula, não deixaram dar a palavra, por que não? E enche de ira. Porque como a gente falou aqui, o ego, ele é dolorido, né? O Timothy Keller, ele relata que o ego é como se fosse um órgão bem dilatado, assim, que fica inflado. Então, imagina um estômago muito dilatado, um pulmão super cheio. Ele é sensível, é perigoso, né? Acontecer algo que possa realmente trazer uma tragédia para o nosso organismo. E o ego é a mesma coisa. Quando ele está nesse lugar de estar dolorido, qualquer coisinha que alguém fala, fulano não me cumprimentou na igreja hoje, isso é o quê? O ego caído se manifestando. Não é muito mais fácil eu ir lá, o irmão, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Né? Às vezes é o irmão que não está bem e a gente já fica dolorido. Ai, não conversou comigo hoje, não deu bom dia direito, não sorriu para mim. Isso é o quê? Picos de ego que está se manifestando de forma errada. Sim. Ele não está pelo crivo do evangelho, porque o crivo do evangelho é negar a si mesmo, dar outra face, olhar a expressão de Jesus na terra, como ele fez conosco e fez aqui nas escrituras, a gente vê a sua caminhada, e ver o coração de Jesus como que ele caminhou. Em nenhum momento ele ficou lá, e ó, como é que tá me tratando? Tá cuspindo na minha cara. Deus, olha só o que tá acontecendo aqui, não tô gostando. Não tinha isso. Mas a gente, se a gente não vigiar, a gente deixa o nosso ego caído, dominar. E aí a gente dá mau testemunho, né? Sim. A gente tá vivendo essa era aí de colocar o homem no centro, né? Que sempre existiu. E parece que está mais latente aí de novo. A gente fala muito dos coaches, tem coisas boas, obviamente, mas tem muito essa inclinação do eu fiz, eu mereço, eu criei, eu isso, eu aquilo. E é óbvio, né? Parece que em todos os programas a gente tem que voltar a esse assunto, porque é o equilíbrio, né? A gente tem que se amar, a gente tem que se valorizar, obviamente, mas é isso, não cair nos excessos. E acho que a única forma da gente silenciar um pouco o nosso ego e não deixar ele se inflar, porque o tempo inteiro, né? A gente abre uma brecha, de novo, ele vai crescendo. A gente quer aparecer, a gente quer ser valorizado, a gente quer que as pessoas falem
o quanto a gente é bom em tudo, a gente está sempre muito dodóizinho, né? E a única forma é viver aquilo que aquela música fala, né? Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja. Tô meio sem voz, né? Mas é isso, assim, é deixar com que Cristo cresça em nós para que a gente vá se diminuindo e deixando com que esse ego inflado infle cada vez menos e fique lá quietinho na dele. Verdade. Como o Timothy fala, ele fala que ele é inflado e ele é vazio. É um balão cheio de ar, de nada. Porque tudo que a gente coloca ali dentro balança, né? Sobra espaço demais. Como o Agostinho fala, né? Nós temos um espaço no coração que é do tamanho de Deus. Então, nada que a gente colocar lá dentro vai suster, vai ser o suficiente. Então, muitas pessoas, para poder se sentir melhor, se sentir mais valorizado, se sentir mais gente... Não, vou fazer um curso, vou ser mais inteligente do que eu posso. Ah, vou me embelezar completamente, vou entrar numa clínica de estética, eu vou ser a mais bonita de todas, eu quero me sentir assim. Ah, eu quero ser aquela pessoa de humor super feliz, então todo lugar que eu chegar, eu vou exalar gargalhadas para todo lado, para todo mundo ver que eu estou de bem com a vida. Às vezes tudo isso é uma questão de ego. A pessoa se enche de diplomas, de status, de posições e quer subir na empresa, quer ter muito dinheiro para se sentir valorizado, para se sentir o bambambam, quando, na verdade, não é nada disso que nós temos que fazer, porque nós temos que preencher a nossa vida, o nosso coração com o Espírito Santo, porque é Ele que nos satisfaz, é Ele que nos significa, é Ele que fala quem nós somos, né? E Paulo mostra que o Evangelho, ele transformou seu senso de valor próprio. O Evangelho, né, transformou a maneira que ele se considerava. Porque a gente vê que ele era uma pessoa que... tem um texto, eu não sei se está aqui, deixa eu ver. Senão, vou achar. Mateus, acha para nós, por favor, que é o nosso teólogo aqui. Que ele fala que eu não me julgo, né, e nem... que os outros também não me julguem, mas é que Cristo é que me identifica, Cristo é que me julga, Ele é que fala o que eu estou certo, o que eu estou errado. Eu não me inocento diante de mim mesmo, mas é Cristo é que faz isso acontecer em mim. Ele que cuida de mim, Ele que cuida da minha autoestima, do meu ego, Deus é que me fala quem eu sou de verdade em minha identidade e essência. Então eu não preciso ficar colocando coisas dentro de mim, procurando. Não estou falando que você não pode estudar, você não pode se arrumar, não tem nada a ver. Eu estou falando quando a gente usa essas coisas como motivo de autovalorização, como a gente usa essas coisas como algo que vai nos significar, né, na existência, algo que vai nos destacar perante os outros, né? Então, a gente, quando pensa dessa forma, a gente está andando em vanglória e orgulho dentro desse ego todo caído, que Deus não se agrada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, né, Alisson? Eu acho muito interessante a forma como Paulo vai exortar através de algumas perguntas até que ele vai fazer. Então, ele vai virar e falar: o que é que você tem que não tenha recebido? Ou seja, como se aquilo que a gente tem, que a gente possui, viesse de nós ou fosse criado, né, por nós, mas é algo que a gente recebe de Deus. E na nossa caminhada cristã é engraçado como... a gente vai alcançando, às vezes, uma maturidade, né, nessa caminhada, vai crescendo, né, em conhecimento da palavra também. E a gente vai vendo que quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente entende que nada vem de nós. E isso faz com que a gente consiga devolver a glória para Deus. Ah, então se eu sou um bom pregador, se a palavra que eu estou pregando está alcançando a vida das pessoas, é porque Deus está agindo através da minha vida. Se eu sou um bom ministro de louvor, é porque o Espírito Santo está cantando através de mim, está tocando a vida das pessoas. Então aí a gente vai entender que a glória não é nossa. É até algo que é legal, que os nossos professores do carisma, né? Eles sempre deixam muito claro, falam: ó, você vai se formar, mas não é para você achar que você é o teólogo da parada, não. É você sair lá fora e você mostrar para as pessoas aquilo que você aprendeu e que Deus te moldou aqui nesse período, que Deus te forjou aqui. Então, é um desafio nosso, porque Deus realmente nos dá muitos dons, talentos, e é da nossa natureza pecaminosa a gente olhar para isso e às vezes achar bom, achar legal, falar: nossa, isso aqui... Então, o nosso desafio de cada dia é entender que é algo que não vem de nós.
Então, por mais que nós tenhamos nossos dons e talentos, que a gente seja bom em fazer muitas coisas, é algo que vem de Deus para nós. Então, a glória é dele, a glória não é nossa. Amém. Glória a Então, Deus. nós precisamos agir dessa forma. Amém. Aqui, gente, achamos o texto. Fala, 1 Coríntios 4, 3. Eu sabia, mas a gente dá um branco, né? Às vezes a vida é assim, não sei o que acontece. Fala assim: no entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Ele tinha consciência de que a vida dele, aquilo que pensava, que nem ele pensava sobre ele era verdadeiro, nem o que os outros pensavam sobre ele, nem o que ele pensava sobre si mesmo, mas aquilo que o Senhor dizia. Então, para a gente poder vencer esse ego caído e passar ele pela transformação do Evangelho, nós precisamos de humildade. Essa humildade que vem do Evangelho verdadeiro. A humildade do Evangelho precisa passar em nossos corações, a gente precisa observar todas as nossas ações e reações quando tem essas demandas, né? Quando alguém fala com a gente, a forma que às vezes alguém trata mal, temos que ter esse cuidado. Temos que andar em submissão ao Evangelho e submissão ao meu irmão. Em Efésios 5:21, a palavra diz assim: sujeitem uns aos outros no temor de Cristo. Andar em submissão faz com que o nosso coração, ele caminhe em retidão. Porque eu olho o outro considerando ele, me sujeitando a ele com coração de servo. E por último, nós temos que encher o nosso coração de uma coisa sólida que é Jesus. Como a gente falou, o ego é vazio. Mas Jesus, ele é poderoso para nos preencher completamente, ao ponto que a gente não caia nesse pecado aqui, de me achar em relação ao meu amigo, em me achar melhor ou pior em relação aos outros, fazendo comparações e competições, coisas que o ego caído ama fazer. Mas nós não somos assim, amém? Amém. Vamos orar para que cada dia mais a gente venha deixar o nosso ego no lugar da humildade do Evangelho, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, porque sim, Senhor, o Senhor é aquele que cuida de nós, que nos julga, que nos valida, é aquele que fala quem realmente nós somos em Ti. Nós não precisamos ficar procurando isso dentro de nós ou lá fora, mas podemos olhar para o íntimo do nosso ser no sentido espiritual e ver o Espírito Santo testificando no nosso coração que somos filhos amados, queridos do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser